Sem dúvida. Vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, agora falar de algo também muito sensível aos brasileiros, aumentos seguidos dos combustíveis. Esses aumentos, nós temos então uma situação que os caminhoneiros estão indicando novamente uma greve. A Beatriz Manfredini está conosco. Beatriz Manfredini, o líder da categoria, inclusive pede apoio do presidente Bolsonaro. Muito bom dia, Beatriz. Bom dia para você, Marcelo, para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. Não só pede apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro, como pede para que ele faça alguma coisa e ameaça que, se não fizer algo, se o presidente não fizer algo sobre esses aumentos sucessivos do diesel, aí o Brasil pode parar. Essa fala é de Wallace Landim, o Chorão, que é um caminhoneiro conhecido já aqui de toda a população do país, porque ele esteve à frente das manifestações, da greve dos caminhoneiros de 2018, em maio de 2018, inclusive exatamente há 4 anos. E foi ele que divulgou ontem nas redes sociais esse vídeo, então, pedindo para que o presidente Jair Bolsonaro dê um jeito nessa situação e ameaçando, então, que os caminhoneiros entrem em greve mais uma vez. A gente separou um trecho desse vídeo, vamos acompanhar. Caiu o presidente da Petrobras, mas o que nós queremos saber, presidente, é se realmente vai cair o preço dos combustíveis. A categoria já não aguenta mais, a população não aguenta mais. Presidente, precisamos que o senhor chame a responsabilidade, chame o conselho da Petrobras e faça alguma coisa que realmente vai trazer benefício para a categoria, que vai automaticamente beneficiar a sociedade. Estou aqui em Brasília, estou de olho no senhor. E se não vir a redução, você pode ter certeza que esse país vai parar novamente. Além de um dos responsáveis pela greve dos caminhoneiros de 2018, o Landim, conhecido como Chorão, ele também é presidente da Abrava, Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores. Para a gente contextualizar um pouco esse vídeo, que ele veio à tona ontem, na última sexta-feira, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, divulgou que o preço do diesel, o litro, nos postos de combustível, atingiu o maior valor desde o início da série histórica, ou seja, desde que a ANP começou a fazer essa medição desde 2004. O litro está a R$ 6,94 do diesel, em média, nos postos de todo o país, mas tem estado como no Acre, por exemplo, que eles encontraram o litro do diesel a mais de R$ 8,00. Então esse é um dos fatores dessa reclamação de Chorão, aí um dos líderes dos caminhoneiros. E além disso, ele também posta esse vídeo em meio a toda essa polêmica na Petrobras, que teve agora o comando trocado pela 4ª vez em 2 anos, Marcelo? Sem dúvida, Beatriz? Uma alegação dos caminhoneiros é que sem o mínimo de previsibilidade, muitas vezes ele vai fazer uma viagem e quando ele vai retornar o preço já aumentou e aí durante essa viagem ele acaba perdendo a possibilidade até de obter qualquer tipo de lucro e fica uma situação extremamente delicada. Claro que isso impacta a todos, porque a gente sabe que o Brasil é dependente mesmo dos caminhões, o modal que prevalece no país. A própria greve anterior no governo Temer mostrou isso, um prejuízo para todos, a economia do país parou naquele momento e sempre fica essa ameaça. E é claro que aproximando as eleições, nós temos aí essa pressão maior, Beatriz? Marcelo, é um momento em que o presidente Jair Bolsonaro fica mais pressionado, mesmo porque uma greve neste momento, se for nas proporções que nós tivemos em 2018, pode ser muito prejudicial para a imagem dele aí nessa tentativa de reeleição agora em outubro de 2022. Como você comentou, em 2018 o país todo ficou parado um dia antes do anúncio já da greve, que a greve realmente começou. A gente lembra daquelas cenas dos postos de combustível lotados, com muitas filas, todo mundo numa correria aí para tentar garantir um pouco de combustível. Depois ficamos vários dias aí com tudo paralisado. Então pode ser um risco e pode ser que a partir disso o presidente Jair Bolsonaro haja de alguma forma para evitar todo esse problema. O fato é que não é a primeira vez que os caminhoneiros ameaçam entrar em greve de novo, Vamos ver se dessa vez realmente essa greve acontece ou se é mesmo uma tentativa aí de colocar uma negociação, uma pressão mais forte com o governo federal. Beatriz Manfredini, daqui a pouco ela retorna aqui na programação da Jovem Pan. José Maria Trindade, a gente sabe que nesse ano eleitoral muitas pressões, os servidores públicos, caminhoneiros,
e é algo aí, né, Zé Maria, de difícil solução, não tem solução mágica, senão já teria sido aplicada, né, Zé Maria? Exatamente. A tendência do governo aqui, do próprio presidente Jair Bolsonaro, não é congelar preços de combustíveis e do óleo diesel, mas dá isso aí, a previsibilidade que o caminhoneiro Wallace, o ex-caminhoneiro, né, agora ele é político, líder de grupos caminhoneiros, né, ele prevê. É uma previsibilidade, uma previsão ali de preços e datas de reajuste exatamente para os autônomos, caminhoneiros autônomos, que as grandes empresas sabem se proteger e colocam lá garantias no valor da carga, mas os autônomos e os grupos menores estão mesmo em dificuldade, né? Marcelo, a economia do Brasil está sendo ameaçada por esses reajustes sucessivos e até acima da inflação, tomando como base o mercado internacional, o valor do dólar e o preço do barril do petróleo no mercado internacional. E isso sufoca a economia e provoca mais inflação. Então, a tendência do governo é realmente ir para esse lado. Quanto a essa fala aí do Wallace, né, Landim, ele gravou isso ali no 10º andar da Câmara dos Deputados, onde o restaurante dos parlamentares. Ele veio aqui articular com alguns deputados exatamente esse apoio político. Quanto a parar o país, isso é impossível, não existe mais. No governo Michel Temer, houve o que em economia se chama de tempestade perfeita. É um processo onde há uma coincidência de vários fatores e que provocam uma grande consequência, um grande evento, né? Um evento negativo. Daí o nome de tempestade perfeita. Os grandes responsáveis pela paralisação do Brasil naquela época foram os empresários, os donos de grandes empresas de transporte que estão dominando o setor. Hoje esse setor de caminhoneiro não é mais aquele caminhoneiro romântico que deixa a família em casa e sai por aí pegando carro. Não, dominado por grandes empresas que têm centenas de caminhões. Se essas empresas mandarem os seus funcionários, que são os motoristas de caminhão, pararem, eles param, né? Então foi isso que aconteceu lá no governo Michel Temer. Vários grupos, essas empresas, esses caminhoneiros autônomos e outros, são vários grupos, através de WhatsApp, decidiram ali e discutiram a paralisação. Foi difícil a retomada exatamente porque não havia uma liderança unificada. Cada grupo desse tinha uma liderança e ali houve dificuldade. Então, como não aconteceu agora, não está acontecendo, não há paralisação total. Pode sim alguns grupos pararem ou tentarem impedir o funcionamento de algumas estradas, mas parar o país é muito difícil acontecer de novo, né? Mas, de qualquer maneira, acho que eles têm razão. É preciso uma política nacional de combustíveis, né? Sem dúvida, Zé Maria, e deve ser um ponto que a oposição vai se utilizar de toda essa situação, né, para atingir o presidente Bolsonaro nas eleições. Sem dúvida, a questão econômica deve dominar a pauta da oposição. O Adriano Pires Rodrigues, que foi indicado, inclusive, pelo presidente, ele é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura para ser o presidente da Petrobras, depois ele não quis se desfazer da sua empresa, resolveu ficar, então, na iniciativa privada. Ele defendia a ideia de um fundo de estabilização que o governo poderia adotar nesse momento, que é claro que a guerra da Ucrânia ampliou toda essa questão do petróleo, que já vinha desde o ano passado, pós-pandemia, toda a inflação que nós tivemos aí, containers que custavam $4.000, aí o setor automotivo fala que hoje custam $14.000, em dólares, não é questão de moeda de real para dólar. Então, essa era talvez uma hipótese aí que o governo poderia estudar. O presidente procura, evidentemente, ele critica a Petrobras, ele muda o comando da Petrobras, ele dá sinais de que não está satisfeito, mas é muito difícil fugir dessa inflação que é mundial, né, Zé Maria? A inflação, né, mundial que provoca mesmo a alta de preços e principalmente a guerra, que produz a escassez de fornecimento de energia no mundo, né? Gás, petróleo, até fornecimento de energia elétrica mesmo em alguns setores, em algumas regiões. O governo está tendente exatamente a formar alguma maneira de dar um pouco de estabilidade nesses preços. Afinal,
a Petrobras é uma estatal e, como tal, tem que cuidar dos interesses nacionais. Só que ela se vê presa num conjunto de regras do mercado de ações e fica muito difícil. O governo já está estudando mudança geral no comando da Petrobras e talvez mudança no estatuto da empresa. É preciso mudar o estatuto e mudar também os diretores. Por isso que as ações da empresa estão caindo e o mercado reagiu muito mal com essa mexida do governo. Mas é preciso sim fazer alguma coisa, né? Não é só o preço dos combustíveis, o que já é uma tragédia, mas também as consequências disso na economia do país.